Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, paz do Senhor às minhas irmãs em Cristo, paz do Senhor aos meus irmãos em Cristo, paz do Senhor a todos, todo o povo de Deus, todos os eleitos de Deus, todos aqueles que ainda não são evangélicos. Você que é espírita, você que é homossexual, você que, independente da sua religião, eu desejo paz de Deus sobre a tua vida. Amém? Tome posse. Eu não sei como está a tua vida hoje, talvez você está angustiado, não está em paz, mas eu desejo hoje, eu oro a Deus para que Ele dê paz ao teu coração. Tome posse disso. Eu quero estudar contigo hoje sobre uma passagem muito conhecida, mas eu quero que a gente leia juntos, tá bom? Estude juntos. Eu quero também frisar que eu não sei de tudo, não. Se eu errar aqui, na verdade eu não sei nada. Se eu cometer algum erro aqui, eu peço que me perdoe, porque eu estou aprendendo. A palavra de Deus, a gente tem que estar em constante aprendizado. E eu não sei de nada, eu não sei um terço. Estou aprendendo, eu cometo erros, tá bom? Então, se talvez eu falar alguma coisa aqui que eu esteja errado, eu peço desde já que me perdoe e eu vou tentar melhorar. Eu estou tentando melhorar todos os dias, de pouquinho em pouquinho, porque não é fácil, né? Nós somos carne, somos falhos. Eu posso falar coisa aqui que não tá certo, né? Mas a gente vai tentando aprender e Deus vai nos capacitando. Porque o Pai, se Ele nos chamou, é porque Ele nos capacita, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, o verso 16. Irmã Ivana, eu não tenho Bíblia no celular. Tu usa o celular para tudo, o que é que tu não pode usar para ler a Bíblia? Para ler um capítulo? Trava esse vídeo, para de desculpa e vai ler a palavra comigo. Bora fazer esse estudo. Quem sabe não é hoje que Deus tem aquela resposta que tu tanto queres? Aquela resposta que tu tanto espera. Quem sabe? Dá uma chance para esse vídeo, amado, dá uma chance para esse vídeo. Quem sabe não é hoje que Deus vai falar ao teu coração aquilo que tu esperou há um tempão. Bora lá? Bora estudar comigo, tá bom? E no final, se você gostar, compartilha esse vídeo, se inscreva, dá um likezinho, não custa nada, coloca lá um joinha. E quando você compartilha, você vai estar me ajudando a fazer missões. Eu tenho ficado muito feliz que alguns vídeos meus têm chegado em lugares que eu nunca imaginei, tipo a África, né? E outros. E esse é o meu objetivo. É ganhar almas, é que a palavra de Deus alcance vidas. É só esse o meu objetivo. E eu peço a você que me ajude a levar a palavra de Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus, para aquelas pessoas, para aquelas almas que estão sedentas de Jesus. E eu conto contigo, tá bom? Bora ler comigo? Travou o vídeo? Foi lá? Procurou no celular, se não tem Bíblia, abriu a Bíblia, bora ler. Acho que a minha câmera ela tá sujinha aqui, meu cabelo tá ressecadinho, mas bora lá. Em Mateus, eu sou um pouquinho gaga, então se eu tenho uma hora, eu conto como que eu fiquei assim, foi devido a um abuso na infância, de acordo com os meus psicólogos, mas isso aí é uma história para um outro vídeo. Eu tinha uns 10 anos, depois desse abuso, eu já amanheci assim, automaticamente. Já sofri muito bullying, já sofri todo tipo de deboche, mas isso não me afeta mais, e também falar disso abertamente foi o que me ajudou a ser curada psicologicamente aqui dentro, né? Então hoje eu falo disso tranquilamente, não tenho um pingo de vergonha, né? Então bora lá. Vergonha não é isso, né? Vergonha é errar, desviar, não reconhecer o erro e reconhecer o erro, mas continuar no pecado. Aí é vergonhoso, irmão. Se reconheceu, bora voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Mateus, o capítulo 19 e o versículo 16. O tema é o jovem rico.
E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse então o jovem: Quais? E Cristo disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, e outras coisas. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse último eu amo pregar sobre ele. Gente, se metade do mundo amasse o próximo como a ti mesmo, ele não estaria como está hoje. Se pelo menos a Igreja de Cristo amasse de verdade o próximo como a si mesmo, o mundo seria bem melhor. Tenho certeza disso. Por que Cristo pregou tanto sobre o amor ao próximo? Porque ele sabe que é isso que muda, que pode mudar o mundo. Amém? E aí, o que aconteceu depois? Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, ou seja, tudo isso eu faço, mestre, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e me siga. Olha só o que ele diz aqui, ó. Se queres ser perfeito. Eu já tinha ouvido esta palavra por várias vezes de diferentes pregadores. E eu tinha aprendido de forma equivocada. Sim. Nós somos falhos. Podemos sim entender errado. E pregar depois errado. Só que com o tempo a gente vai lendo e vai vendo que a palavra de Deus, ela tem múltiplas interpretações, até para a gente chegar ali numa que de fato é o que a palavra quer nos dizer, demora um tempo. Às vezes você lê de primeiro, ou o Espírito Santo já te faz entender. Ou outras vezes não, você tem que ler. E eu ouvia e entendia errado. Até um dia que eu parei, eu já tinha lido várias vezes e eu continuava entendendo errado. Até que um dia eu lendo uma palavra só me fez entender essa passagem. Na minha cabeça, nenhum rico ia para o céu. Foi isso que eu entendi. Entendi em várias pregações que eu tinha ouvido. Eu também ia falar: mas Senhor, então a gente não pode ficar rico? A gente não pode ficar, se eu ficar rica, eu não vou para o céu? Como assim? E era isso que eu tinha aprendido, né? Eu entendia que rico nenhum ia para o céu. Porém, nesses anos, né, seguindo a Cristo, há pouco tempo eu li esta passagem, uma palavra me chamou a atenção. Ela fala assim, ó, aqui no capítulo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tu tens e me siga. Ele não disse: tu não vai ser salvo. Ele disse: se queres ser perfeito. Ah, mas lá embaixo ele fala que nem um rico entrará. Olha só depois que ele diz: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele fala difícil e não impossível. Difícil, né? E depois ele vem aquela analogia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? E existe aí outras explicações, que esse buraco da agulha lá naquela época, lá naquela região, é um círculo onde o camelo entra e tal, mas eu não quero entrar nesse detalhe, tá? Porque isso aí já é uma explicação mais técnica.
Então, o que eu quero que você entenda? Aqui ele fala se quer ser perfeito. E depois ele diz, é muito difícil, mas ele não fala que é impossível. Mas, irmã Ivana, então a gente não pode ficar rico? Deixa eu falar aqui uma coisa. Deixa eu pegar só aqui o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ler a passagem e pedir ao Espírito Santo para dar discernimento, tá bom? O que a passagem ela quer dizer? O que eu entendi com essa situação do rico? Irmãos, deixa eu procurar aqui meu PDF, que tá aqui o estudo. A riqueza, ele falou, você quer ser perfeito. Você quer ser perfeito, venda tudo. Por que aquele jovem não vendeu? Porque a riqueza dele, a riqueza, os bens materiais dele, estava impregnado no coração dele. Sabe quando você aceita o Senhor e você vai para uma igreja e lá ela tem doutrina que você tem que abrir mão de algumas coisas, tipo um colar, uma calça, um brinco, coisas que festas, você não pode mais ir em shows do mundo. E você não tem dificuldade nenhuma de abrir mão disso. Não tô falando que calça é pecado, tá bom? Tô falando de doutrina. E aí a igreja prega, mesmo porque ir a shows mundano, eu creio que realmente é errado. E existe aquela doutrina daquela igreja. E você acabou de se converter. Você está no primeiro amor. Você está apaixonado por Jesus Cristo. E você não sente dificuldade nenhuma de abrir mão disso. Você abre mão disso, sabe por quê? Porque não tá no teu coração. É daqui pra fora, ó. É corpo. É fácil tirar isso aqui. Se um dia o Espírito Santo falar assim, eu não quero mais que você use isso, eu não quero mais que você use batom, eu não quero mais que você pinte sua unha, pra mim vai ser muito fácil, porque eu não tenho apego, porque o meu desejo é servir a Cristo. E é isso, e aí é onde está a riqueza, ó, junta com o orgulho. Você está sendo escravo disso. Quando você se torna escravo daquilo, isso sim é o que te condena. É o que pode te fazer perder a sua salvação. E a riqueza daquele jovem, ela já estava no coração dele. Porque ele tinha acabado de ter um encontro com Cristo, era o primeiro amor. O primeiro amor, a gente fica empolgado, a gente se apaixona mesmo, a gente quer abrir mão de tudo. Eu já vi gente falando que ia dar carro, ia dar casa. Eu lembro uma vez um pastor que era da minha igreja, que eu amo muito, pastor sério, ele fez uma analogia, quem aqui quer dar o que você tem de mais precioso? E teve muita gente que entendeu a vida, outro filho, mas teve uma irmã que ela entendeu que era o carro dela. E ela chegou lá, ela pegou a chave do carro e ela falou, tá aqui. Hoje é o que eu tenho de mais precioso. Foi o que ela entendeu. Ali, ela não tinha apego ao bem material. Ou seja, ela não era rica. A alma dela não era rica, porque ela não tinha apego, era daqui para fora, era carnal. Claro que o pastor, como ele é um homem de um lindo caráter, ele falou, não, minha irmã, não quero o seu carro. Eu só queria testar aonde estava a tua riqueza. Só um minutinho. Fechar aqui a porta que meu esposo tá tocando lá embaixo. Então, aquele jovem, o Senhor não diz, se queres ser salvo, venda tudo. O Senhor diz, se queres ser perfeito, andar em perfeito amor comigo, venda tudo e dá aos pobres. Olha que lindo se ele tivesse feito aquilo. Seria lindo, não é? Ele ia ganhar a maior riqueza dessa vida, a maior riqueza da vida dele. Ele ia andar lado a lado com Cristo, ele ia ser um discípulo de Jesus. Existe riqueza maior que essa? Isso sim é a verdadeira riqueza. A riqueza que te leva para o céu e não a riqueza que te condena. Era disso que Jesus estava falando e muitos pregam de forma equivocada e diz que nenhum rico vai para o céu. Mas sabe por que muitos falam isso? Não tem o ponto dele não ficar rico. Quando ele ficar rico, ele começa a mudar esse discurso, né?
ele começa a mudar. E sabe qual é a riqueza também que condena? É quando você é aquele rico avarento, o rico que não ajuda ninguém, o amor ao próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Se tu vê o teu próximo passando necessidade, tu tens condição de ajudar e tu não fazes isso porque tu não quer abrir mão de R$ 100 para comprar uma cesta básica, tu não quer ajudar. E às vezes tu até ajuda, tu pode ajudar com 10 compras de supermercado, com 10 cesta básica, tu pode ajudar com muito mais do que isso e não vai te fazer falta, tu vai lá e ajuda com uma de R$ 100, porque tu és avarento, porque tu tem pena. Por que o povo fala que os mais ricos são os mais mão fechada? Porque a riqueza tá aqui, ó, tá aqui, entendeu? Já é uma coisa que tá na tua alma, que já contaminou tua alma. Agora, aquela pessoa que não tem, que abre mão do que é seu, que às vezes tira o último que é seu para compartilhar com o próximo, esse sim, ele entendeu a mensagem de Jesus. Ele entendeu o que é amor ao próximo. E é isso que eu sempre falo, que falta na nossa, que falta no mundo. Aquele jovem, ele cumpria tudo, as boas obras, ele cumpria todo o mandamento. Mas será que ele cumpria mesmo? Será? Porque quando o pai disse, vai e vende tudo que tu tens e dê aos pobres, ele se negou. Será que ele cumpria o último lá que o Senhor disse? Amarás teu próximo como a ti mesmo, será? É aí que estava a riqueza dele. Coração já estava impregnado de orgulho, de soberba, avareza. E é isso, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Precisamos aprender a renunciar. Renunciar o eu, o egoísmo, o velho homem que está aqui dentro. Quantos e quantas pessoas, pastores, não têm coragem de tirar do seu bolso um dinheirinho para comprar uma cesta básica. Às vezes pastores que ganham muito bem. Isso é o que tem contaminado tua alma. Essa é a verdadeira riqueza que faz você perder a sua salvação. Reflita sobre isso, querido. E aí eu quero, sem querer mudar muito o foco, é como a vaidade. A vaidade que condena é aquela que está aqui no seu coração. É quando você não consegue parar de vestir aquela roupa curta, porque você se sente mais bonita, você se sente mais sexy, com aquela roupa curta, sensual, né? Aquilo que não agrada o Espírito Santo, que não te dá um caráter de Cristo. Você tá tão apegada, eu vou ser crente, mas eu não vou mudar nada. Vou continuar me vestindo do mesmo jeito, vou continuar ouvindo as minhas músicas lá do fulano de tal, do Arrocha, da Calypso, do não sei o quê. Vou continuar fazendo o que eu gosto, que é cantar músicas mudando, mas meu coração é de Cristo, meu coração. Será mesmo que o seu coração é de Jesus? Se você não foi capaz de renunciar por ele, como que o teu coração é dele? Renúncia, querida. Quando você renuncia por amor a ele, não dói, não dói. Na verdade, é prazeroso. Quando você abre mão de dançar músicas mundanas, talvez aquele breguinha que você gostava tanto de dançar, lá daqueles brega antigão e tal, mas você quer continuar dançando em público, você quer mesmo, mas eu tô dançando com o meu esposo em público e tal. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo em nós tem que ser para ele, o nosso louvor, a nossa dança tem que ser para ele, não pode ser de uma forma sensual, tem que ser em adoração a ele. Eu não posso dançar um brega mundano e dizer que estou adorando a Deus, não estou. Então tudo tem que ser para ele. Se Deus te deu o dom de dança,
é para Ele. Sem vulgaridade, lógico, tudo com ordem e decência. Se Deus te deu o dom de cantar, é para Ele. Tudo é para Ele, põe isso na tua cabeça. Tudo é para Ele, não é para nós. Entendeu? Você que canta lindamente, que tá aí cantando nos barzinhos, que tá aí cantando em festa, mudando, tu estás no caminho errado, porque esse dom é para adorar a Ele em sua igreja. Ele não deu nenhum dom para servir ao mundo, para servir a Satanás. Ele deu para servi-lo. Ah, porque ele é um Deus egoísta? Não. Porque quando você o serve, o maior beneficiado é você. Porque você transborda alegria, porque você transborda Espírito Santo, porque você transborda Jesus em você. Acredite, quando você trabalha para Ele, quando você usa os talentos que Ele te deu, você multiplica no reino dEle, na obra dEle, a maior beneficiada é você. Porque o mestre, ele se agrada. Tu já pensou o mestre se agradar de você? O quanto isso é lindo? E você se enche numa riqueza maior do que você sentir a presença do Espírito Santo, do que você transbordar Deus em você. Numa riqueza maior do que essa é a maior riqueza. É disso que o Pai estava falando nessa passagem, o que a gente precisa entender. Tu pode sim ter uma vida aqui bem sucedida financeiramente, mas tu não pode esquecer que você é servo de Jesus. Tu não pode esquecer do teu próximo que precisa de ti, que precisa que você o sirva. Servir para que seja servido. O papel do líder, quem disse isso foi o próprio Jesus. Você quer que eu vejo? Sem querer mudar também muito, eu vejo aí as igrejas fazendo lavagem de pé, irmãos lavando o pé de pastor. Não sou contra, é um símbolo ali de servir. Mas quem que lavou os pés na Bíblia? Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos, não foi? Então, ele quis dizer que o líder, que o pastor, ele tem que aprender a servir. Servir para ser servido. Esse foi o maior exemplo da lavagem de pés. E nós temos a mania de colocar pastor lá em cima. Nós devemos sim respeitá-lo. Mas o pastor precisa entender essa passagem, servir para ser servido. A lavagem de pés é ao contrário. O mestre, ele quis mostrar ali a humildade de como ser pastor, de ser tão humilde ao ponto de aprender a servir. Lavagem de pé é mostrando humildade em servir, do líder, dos pastores, de quem está à frente. Não estou falando que os irmãos não podem lavar pé dos pastores, não. Mas eu estou falando que ali na Bíblia não foi isso, não. Não foi isso, não. Quando o Pai fez aquilo ali, ele estava mostrando, era ele que estava lavando os pés. Era ele que estava servindo. E ele diz, servir para ser servido. Nós precisamos aprender isso. Líderes, pastores, missionários, nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. E não para sermos exaltados como deuses. Tá bom? Então, sem querer, voltando lá para o assunto do jovem rico, deixa eu só finalizar aqui. Aprenda uma coisa, querido, aprenda uma coisa. Eu quero te perguntar algo. Hoje, Jesus te convida a deixar o que te prende de segui-lo. O que está te prendendo de segui-lo? Qual a tua riqueza? A soberba do teu coração, a vaidade do teu coração, essa vaidade aqui de fora, o status de rica, de blogueira que tu tem, de mulher poderosa, de mulher independente, seja lá qual for o status que tu passa hoje, é isso que tem te impedido de seguir a Jesus? A cachaçada, os amigos que tu tem, varão ou varoa, é isso que tens te impedido de seguir a Jesus?
de onde você tirou o teu pão, o teu tipo de trabalho. É isso que tem impedido de você seguir a Jesus. Mas eu só quero te falar uma coisa: quando você decide servir, seguir, pode confiar, Ele supre todas as tuas necessidades. Creia nisso. Ele vai dar um jeito, Ele vai abrir outra porta, outro trabalho, outras amizades que te aproximam dele, amizades que te ajudam, a edificar a tua fé, tá bom? Ele supre, Ele coloca as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo na tua vida, querida. E só mais uma coisa. Só uma coisa. Eu quero só voltar a frisar. O problema não é ter bens. O problema é ser escravos dele. Sua alma está sendo escravizada por eles. Esse é o problema. É quando os bens te dominam e não você os controla. Eles que estão no controle da situação. Você está tão cega em trabalhar, em juntar riquezas, e os bens é como se fosse assim uma parede de troféus. E ali você admira, e eles é que estão te controlando, porque você não tem coragem de abrir mão para seguir a Jesus. Abrir mão do orgulho, do status. Meu celular tá descarregando. Então eu quero te falar uma coisa. Eu quero te propor. Quero te propor hoje. Hoje é tempo de segui-lo. Hoje é tempo de dizer não, não, Satanás, tu não controla a minha vida com a falsa riqueza, com os bens materiais que tu tem me cegado. Hoje é dia de abrir mão disso. Hoje é dia de servir, hoje é dia de seguir, hoje é dia de se libertar, tirar as amarras e a venda que o diabo tem colocado nos teus olhos, porque tu ficou cega. A riqueza entrou na tua vida, o trabalho que não agrada a Deus, aquele homem que te afasta de Deus, tem contaminado tua alma e tem te impedido de seguir a Jesus. Aquele jovem, ele não quis deixar os bens materiais para seguir a Jesus, porque ele estava sendo escravo daquilo. E o que tu tem sido escrava hoje? O que tem sido o teu cativeiro? Do que tu precisa abrir mão para servir a Jesus? Teu cargo? Teu status? A vida mundana que tu leva hoje, regada de álcool, drogas, prostituição? Teus bens materiais que tá aqui no teu coração? Ou a vergonha de dizer, eu sou crente, eu aceitei o Senhor Jesus? Porque muitos não servem a Jesus declaradamente, porque tem vergonha, porque acha brega, porque tem vergonha do que os outros irão dizer, falar assim, olha, ó, depois que não dá nada, dá um crente. Querido, a melhor coisa nesse mundo é se tornar um crente. Eu falo isso por experiência própria. Deus mudou minha vida e Ele quer mudar a tua. Eu só descobri a verdadeira felicidade quando eu entreguei minha vida a Cristo. E Ele quer te fazer sentir isso. Ele quer que você sinta a presença dele. E a presença dele é a maior riqueza desse mundo. Servir a Jesus, seguir a Jesus é a maior riqueza desse mundo. Creia nisso. Amém? Eu oro pela tua vida. Eu oro para que toda a seta maligna que o diabo jogou contra a tua vida, toda a cegueira do diabo que caia por terra. Eu oro para que tudo aquilo que está te prendendo, te amarrando a não seguir a Cristo, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Todo laço de Satanás contra a tua vida, eu oro para que caia por terra em nome de Jesus. A partir de hoje, tu serás liberta, tu serás liberto em nome de Jesus.
mas depende de ti dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo e diga: eu renuncio tudo aquilo que está me impedindo de seguir a Jesus. E a partir de hoje eu o sigo e eu o servo. E eu o sigo e eu o sirvo. E eu sou dele a partir de hoje. Cristo é o mestre da minha vida e não mais as coisas mundanas. Tome posse disso. Amém? Dê um joinha, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Ajude a missionária aqui espalhar a palavra de Deus, amém? Jesus te ama e você estará em minhas orações. Jesus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa ser contigo, amém?